Edno e Maria, duas pessoas que não se conheciam, mas tinham algo em comum: uma vida de dor e sofrimento. Até os meus 7, 8 anos, creio que eu tive uma infância legal. Depois disso, não. Aconteceu dele quebrar dente meu. Aconteceu de eu ter que engessar braço. Um jovem de 16 anos, que o sonho era ser um jogador de futebol, descobri que estava com câncer raríssimo. E ele pegou uma faca e colocou no meu pescoço. Sou Edno e demorei muito para me aceitar. Depois dos 7, 8 anos, o meu pai, ele mudou 100%. Até essa idade era um pai amoroso, atencioso, comigo, com meus irmãos, com a minha mãe. Ficava dias sem chegar em casa e quando ele chegava só era briga, que minha mãe ia cobrar as obrigações dele como homem, como pai, e aí eu entendia que não estava legal as coisas. Em questão assim de um fechar de olhos, a vida mudou, né? Porque de um sonho de ser jogador de futebol, eu descobri que estava com um câncer muito raro na perna esquerda. E aí vem o medo de morrer. Eu estou com câncer, vou morrer, a minha vida acabou. Eu era uma criança completamente vazia de tudo. Você foi uma criança feliz? Um pouco. O que faltava para você? Faltava condições, né? Faltava lazer, faltava até um pouco de atenção pelo fato de eu ser a filha mais velha e nascer 2 irmãos, escadinha, né, bem dizer, com 2 anos de diferença cada um deles, né? Eu sempre tive a responsabilidade de ajudar a cuidar deles, cuidar da casa para depois brincar. Por volta dos 11 anos de idade, eu já tive a primeira paixonite, que não foi correspondida. Então já comecei a conhecer o amor, né, a paixão e a rejeição. Debilitado e depressivo pelo drama que vivia, Edno conheceu uma mulher e se entregou de corpo e alma a esse amor. Eu conheci uma pessoa e com 19 anos a gente se casou. Eu mancava da perna, tudo, e uma moça se interessando por mim, então foi bacana e aí a gente deu início a uma família. E lutando pela saúde, devido a que tinha sequelas do câncer, veio a amputação. Eu acordei na UTI e aí eu passei minha mão, porque eu lembrei que eu vinha amputar a perna. Quando eu passei a mão, aí eu não senti mais a perna. Aí eu senti a cama. E aí eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. O que ia ser de mim, o que eu ia fazer, porque até esse momento eu não tinha estudo, não tinha mais aquele prazer de jogar bola, o que eu ia fazer, como que eu ia sobreviver neste mundo com uma amputação. A volta para casa foi bem complicado, porque você volta inseguro do que será o seu futuro, e principalmente quando você fala de pessoas, né, de casamento, né, de esposa, porque eu não sabia se eu ia ser bem aceito, né? E aí eu acabei criando também essa dependência em relação à minha ex-mulher. Enquanto isso, Maria vivia um relacionamento tóxico com um homem violento que quase a matou. Por volta dos meus 20 anos, eu conheci um rapaz e começamos a ter uma amizade, né? Educado, simpático. E a amizade foi crescendo até que ele me pediu em namoro, né? Para me conquistar, ele me tratava muito bem. Mas tinha alguns momentos em que ele se mostrava um pouco autoritário. Teve algumas situações no noivado mesmo, assim, de dar beliscão debaixo do braço. Mas eu achava que era bobagem, né? Mas o fato de querer ter alguém do lado falava mais alto dentro de mim.
após, né, esse processo de cirurgia que vieram os problemas. Na minha cabeça, sem uma perna, se eu perdesse aquela mulher, eu não ia ter outra na minha vida. Eu percebi isso, que aos poucos já não tinha mais aquele carinho que tinha, não tinha mais aquele cuidado que tinha. Foi tendo brigas, discussões, acusações de um, acusações de outro. O amor foi se esfriando, já não via mais aquele cuidado como tinha no início. O que mais me entristecia era essa questão de ela querer sair com alguns amigos do trabalho dela, e eu não gostava e também não me sentia preparado, né, por ter uma deficiência, né? Então eu me sentia triste, inseguro, e se criou também um ciúme muito grande da minha parte. Eu não enxergava nada além dela, nada. Se eu perdesse ela, não tinha mais vida, minha vida acabava ali. Eu sempre busquei alguém que me amasse. Ele te amava? Hoje eu sei que não. Você foi feliz no casamento? Não, nunca. Com o tempo eu fui aprendendo a amar esse homem do jeito que ele era. Porque eu já tinha 2 filhos com ele, eu dependia dele financeiramente e não queria, na verdade, sair daquele relacionamento. Porque o meu sonho era ser feliz no amor. Eu pensava, é ruim com ele e é pior sem ele. Sem avisar, sem conversar, simplesmente ela pegou e foi embora de casa. Foi difícil de aceitar. Na verdade, eu não aceitava. Ficava atrás, eu ia na porta da casa da mãe dela e às vezes brigava e queria forçar que não, vai dar certo, vamos tentar. Tinha a cabeça mais para nada, só chorava. O mundo ali desabou para mim. Eu era um lixo de homem. Lixo de homem, sem filhas, sem ex-mulher, sem perna, sem dinheiro. A gente morava em um cômodo, estava devendo aluguel nesse cômodo. Eu lembro até hoje que eu fiquei 30 dias comendo miojo e a dona da casa indo na minha porta. Se você não pagar, você vai ser despejado. Ninguém sabia, meus irmãos, minha mãe. Eu sentava numa cadeira da mesa, deixava a porta aberta, pensando que a minha família ia entrar de novo naquela casa. E não voltava, e não acontecia. E aí eu percebi que eu tinha que mudar, eu tinha que virar a chave e recomeçar. Ele revelou diversas traições, que nunca mais ia acontecer isso, que nunca mais ia me trair, que me amava. Eu digo que eu não vivia, eu sobrevivia, mas eu era completamente deficiente emocionalmente. Como que eram as agressões físicas? Aconteceu dele quebrar dente meu, aconteceu de eu ter que engessar braço. E ele pegou uma faca e colocou no meu pescoço. E o meu filho começou a gritar, pedindo para ele não me matar. Ele deu uma balançada, eu consegui me soltar, corri e me escondi na minha mãe. Só que naquele momento, que era o meu fim, veio uma força tão grande dentro de mim, que eu falei para mim mesma, eu nunca mais vou apanhar. Eu nunca mais volto para este homem. Cheguei nas palestras com a vida sentimental destruída, saindo de um casamento no qual eu fui vítima de muitas agressões. Então eu decidi lutar por mim e descobri, por meio da palestra, a força que eu tinha. O fato de eu ter decidido sair daquele relacionamento abusivo mostrava a força que eu sempre tive. O valor que eu esperava das pessoas, eu aprendi na palestra que eu teria que me dar. Eu cheguei na palestra, é um caco de homem, né? Destruído, angustiado, triste, solitário, acabado.
E o interessante é que a primeira coisa que eu vi é que eu, como homem, eu tinha que me amar. Que ninguém era mais importante do que eu. Quando eu vi que eu tinha que me amar, foi um estralo, né? Como assim eu tenho que me amar, né? Aí foi que caiu a ficha, né? Então, através das palestras, através dos ensinamentos dos professores, eu aprendi a me amar, eu aprendi a me valorizar, aprendi a me cuidar. Eu via que eu era importante como homem. A gente já se conhecia lá atrás, ficamos um bom tempo, né, sem contato, cada um se cuidando. E após alguns anos a gente se reencontrou. Na verdade, devido ao nosso ciclo de amizade, fazendo o mesmo trabalho ali, ela me chamou no Facebook. E aí sim se iniciou algo diferente do que tinha sido no passado, né? A gente começou a conversar, uma amizade. Dessa amizade eu comecei a me encantar por ela. Eu já percebi que era tudo algo totalmente diferente do que eu tinha vivido no passado, né? Eu vi que ela não prestava nem atenção na minha amputação, ela já não ligava para isso. Tem hora que eu pensava, ela não está vendo que eu tenho uma deficiência? Não. Para ela, eu acho que chamava atenção. Então vem a amizade, vem o namoro e a gente noivamos. E em 8 meses a gente estava se casando. Ele foi me passando uma segurança tão grande, um companheirismo tão grande. O meu casamento foi realmente uma realização. Eu encontrei no meu esposo, no Edno, o amor que eu sempre busquei desde a infância. Eu encontrei nele.